Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Oração de preparação para ser feita antes de cada dia. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os meus mais ardentes suspiros neste mês consagrado a Ti, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado pelos seus filhos. Portanto, rainha soberana, a ti eu confio, para que guie meus passos no reino da divina vontade, e agarrado à sua mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você me fará como seu filho, e a ti, minha mãe, dou-lhe a entrega da minha vontade, para que eu possa trocá-la com a vontade divina, e assim poder permanecer seguro de não mais deixar esse seu reino. Portanto, eu oro, para que tu, ó Mãe, me ilumine para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E todos os dias de manhã, à tarde e à noite rezaremos à Virgem Santíssima. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vamos então aos 31 dias com Maria, né? O primeiro dia com a Rainha no reino da divina vontade. Estas orações dos 31 dias com Maria é dedicado a Nossa Senhora no mês de maio. Meditações estas que foram feitas lá no canal Fiat Voluntas Tua, né? Pela linha que eu vou estar fazendo, né? Dando a minha partilha, né? E registrando aqui no canal. A alma para a sua Rainha Imaculada. Aqui estou eu, ó doce Mãe, prostrado diante de ti. Hoje é o primeiro dia de maio, consagrado para ti, onde todos os seus filhos e filhas querem te saudar com suas pequenas flores, para provar-lhe seu amor e assim terem sua atenção para amá-los. E quero ver como posso chegar para debaixo do trono celestial, onde és cortejada por hostes angelicais, e recebes as mais belas rosas, as violetas humildes, os lírios castos de seus filhos, e os agraciar com seus sorrisos de amor, com suas graças e bênçãos, e segurando ao coração tantos presentes de seus filhos, vai tu mesma levá-las para o céu, e levá-las como depósito e coroa na hora de nossa morte. Mãe Celestial, entre muitos, eu que sou dos menores, dos mais necessitados de seus filhos, eu quero ir ao teu ventre, minha mãe, para trazer-te não flores e rosas, mas um sol todos os dias. Mas a mãe deve ajudar seu filho, dando-me suas lições do céu, para me ensinar como formar-me divino. Só assim você tem a mais bela homenagem e o amor mais puro. Doce mamãe, sabias que quer este teu filho? Eu quero que você me ensine a viver da vontade de Deus. Sabes o que quer este teu filho? Quer que você me ensine a viver da vontade divina. E eu transformando meus atos e tudo de mim na divina vontade, vou de acordo com os seus ensinamentos. A cada dia eu te levarei em meu coração e todos os meus atos mudarão em si mesmos. Lição da Rainha do Céu. Filho abençoado, sua oração tocou meu coração maternal,
e me puxando do céu já estou perto de ti, meu filho, para lhe dar minhas aulas sobre o céu, que é o que foi falado, né? O livro do céu, Jesus está falando dele. Jesus está falando dele, da vida divina, que é ele. E Nossa Senhora é quem vai nos conduzir a essa vida, quem vai nos ensinar a viver na divina vontade, a despojarmos de nós mesmos. Então, lições preciosíssimas a serem postas em prática por todo o resto da nossa vida. Olhe para mim, querido filho. Milhares de anjos em torno de mim são reverentes, são todos atentos para me ouvir falar do que eu fiz divino, do qual é a fonte que possuo, e eu sei seus segredos, admiráveis suas infinitas alegrias, sua felicidade indescritível e seu valor incalculável. Nossa Senhora sabe, né? E sendo chamada por ti, porque tu queres minhas lições sobre a vontade divina, é para mim a maior festa e a alegria mais pura, né? Porque tal criatura entendeu o propósito, né? A que foi criado, a retornar à ordem, né? À verdade. Né? É para mim a maior festa e a maior alegria, a alegria mais pura. E se você ouvir minhas lições, eu me alegrarei da sorte de ser sua mãe. Oh, como eu suspiro de ter um filho que quer viver toda da vontade de Deus. Diga-me, filho, você vai me agradar, né? Me corresponder, né? Você vai me dar seu coração, sua vontade, tudo. Vai se colocar em minhas mãos maternais para que você se prepare, se disponha, se fortaleça, esvazie-se de tudo, para que eu possa preencher todas vocês com a luz da vontade divina e formar em vocês sua vida divina. Portanto, coloque sua cabeça no coração de sua Mãe Celestial e esteja atento para me ouvir, para que minhas lições sublimes façam você decidir nunca fazer sua vontade, mas sempre a de Deus, né? A estar convicto dessas verdades, né? A tomar como vida, como pertença minha, né? Como pertença nossa, a vida divina, né? Sermos portadores de Deus. E assim nunca mais dar sopro de vida à nossa vontade, que é separada da dele. Meu filho, ouça-me. É o meu coração materno que tanto te ama e quer derramar-se sobre você. Saiba que eu tenho você aqui, escrito no meu coração, e eu te amo como um filho verdadeiro. Mas sinto-me uma dor, porque não te vejo como sendo a tua mãe. Não por culpa dela, negligência dela, mas da própria criatura, mas você sabe quem nos faz diferentes. E é a sua vontade, que tira o frescor da graça, a beleza que se apaixona pelo seu Criador, a fortaleza que conquista e suporta tudo, e o amor que consome tudo. Em suma, não é sua vontade que anima sua Mãe Celestial. Não, né? É a vontade divina. Né? Você deve saber que eu conhecia a minha vontade humana apenas para mantê-la sacrificada em homenagem ao meu Criador. Né? A mortificar continuamente, a crucificar continuamente. Minha vontade era toda a vontade divina, para viver, para se viver com a vontade querida de Deus. Desde o primeiro momento de minha concepção, fui moldada, aquecida e posta em sua luz da divina vontade, que purificou com seu poder a semente humana, de maneira que fui concebida sem mancha original. Portanto, se minha conceição era imaculada,
e tão gloriosa a ponto de formar a honra da família divina, foi somente porque o Fiat Todo-Poderoso derramou-se sobre minha semente e pura e santa permaneceu concebida. Então, se a vontade divina não tivesse se derramado sobre minha semente, mais do que uma mãe interna, para evitar os efeitos do pecado original, eu teria encontrado o triste destino das outras criaturas, de ser concebida com pecado original. Portanto, a causa primária era toda a vontade divina, e assim fosse a honra, a glória, a ação de graças, por ter sido concebida sem mancha de origem. O primeiro ato da divina vontade na vida de Nossa Senhora, já a conceber imaculada. Já de antemão ela gozar dos benefícios do preciosíssimo sangue de Jesus. Para a divina vontade não tem tempo, está para ela tudo ali em ato presente, é o ato único de Deus. E assim concedeu a Nossa Senhora essa grande graça, cuja qual ela agora quer nos trazer em suas lições o dom, a graça que ela recebeu, a nos transmitir, para que também dessa divina vontade vivamos. Agora, filho do meu coração, ouça sua mãe. Coloque sua vontade humana como uma área da sua humanidade. Contente-se em fazê-la morrer em vez de conceder-lhe um ato de vida. Sua mãe celeste preferiria morrer milhares e milhares de vezes em vez de fazer um único ato de minha vontade. Você não quer, portanto, me imitar? Se você mantê-la sacrificada em honra de seu Criador, o Divino fará o primeiro passo na sua alma e você vai se sentir moldado de áurea celestial, purificada e aquecida, para que assim sinta destruir os germes de suas paixões, e você se sentirá colocado nos primeiros passos do reino da divina vontade. Portanto, esteja atento. Se você me for fiel em me ouvir, eu vou te levar, vou tomar-te pela mão nos caminhos intermináveis do Fiat Divino. Eu vou manter-te defendido sob o meu manto azul, e você será minha honra, minha glória, e minha e sua vitória. A alma à Virgem Imaculada. Virgem Imaculada, leva-me para junto de ti, e faz de mim seu filho. E com suas mãos sagradas, apodera-se voz de minha vontade, para purificá-la, moldá-la, aquecê-la, com o toque de seus dedos maternos. E ensina-me a viver unicamente da vontade divina. Folha diária hoje para me honrar, diz Nossa Senhora, pela manhã e em todas as ações, suas ações, você me dará sua vontade em minhas mãos, dizendo: minha mãe, ofereço por ti o sacrifício da minha vontade ao meu Criador. E a jaculatória. Minha mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos. Até amanhã, no próximo dia, no segundo dia, com Maria no reino da divina vontade. Ficando a critério de cada um formar um terço com a jaculatória, e a folha diária. Para me honrar, onde se reza, no lugar do Pai Nosso,
Minha mãe, ofereço por ti o sacrifício da minha vontade ao meu Criador. E no lugar das Ave-Marias, minha mãe feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Deus abençoe todos. Deus quer de nós que sejamos pessoas boas, né? Claro, né? Que façamos coisas boas, até porque o que é dito, né? Que o que há de bom em nós não é mérito nosso, mas é graça de Deus agindo e operando, né? Por meio de nós. Assim, se tal qual é essa verdade, assumamos então essa verdade como nossa vida, né? Que eu não sou nada e Deus é tudo. Que é Deus quem precisa ser em mim e não eu querer ser alguma coisa para mostrar algo para Deus. Porque eu mesmo, em mim mesmo, não tenho nada, só a minha miséria. Só a minha vontade humana rebelde, egoísta e interesseira. Mas o que ele quer nos 31 dias com Maria, que Nossa Senhora vem nos mostrar, né? Um desapego de nós mesmos, um desapego de coisas, de pessoas, de situações, e agir, fazer todas as coisas unicamente para o fim último e único de agradar a Deus, né? De agradar a Deus. Porque a gente pode ver na nossa vida que muita coisa que a gente busca é para o nosso próprio querer, é para chamar a atenção dos outros, é por status, né? E é porque é o que a grande maioria das pessoas buscam, né? E é um contentamento, uma satisfação terrena, humana, né? Às vezes se sacrifica para adquirir algo que no fundo você não quer, é só para manter um padrão, né? Que é visto por bons olhos pelos outros. Né? Eu tenho que ter um carro tal, eu tenho que ter uma casa assim assado, eu tenho que fazer isso e aquilo, e viagens e tudo mais, e enquanto que a prioridade fica deixada de lado. Né? A prioridade fica meio que esquecida, que é o fazer-se voltado para Deus, em corresponder a Ele, em agradar a Ele somente. E isso é em direção ao nosso contentamento, né? A nossa satisfação. Mas fazemos coisas também para a satisfação de outros, né? Para agradar a outros. Como disse, para sermos bem vistos aos olhos de outros. Então, aqui não vale a pena. Não vale a pena. Porque muitas vezes sacrifica-se coisas importantíssimas para viver essa falsa felicidade que o mundo, né, apresenta. Uma falsa felicidade. Assim como quando eu saí de casa, todo mundo espantado, né? Nossa, mas vocês parecia se dar tão bem e tal, né? Pois bem, diante das pessoas era uma coisa, mas na realidade o que vivíamos realmente era bem frustrante. Então é inútil fazer as coisas para manter uma boa aparência aos olhos dos outros. Sobretudo, Deus sabe o quanto infeliz está sendo, o quanto martirizante possa estar vivendo, né, às custas de uma aparência, né, uma aparência física visível. Né, mas lá no íntimo está numa amargura, uma perturbação, onde não tem paz, não dorme direito, não descansa.
né? Mas o que as pessoas vão pensar de mim, né? O que vão pensar de mim, né? Não se trata de o que as pessoas vão pensar ou mesmo o que eu venha a pensar, mas o que Deus está vendo, né? As coisas só têm um valor verdadeiro quando aqui se dirige ao que Deus espera de mim e como eu tenho correspondido a Ele, né, na minha vida, nas atitudes que tenho, enfim. E muito sério, né? Uma outra questão. Ah, mas eu trabalhei, eu tenho direito, né? Que é o que você ouve as pessoas dizer o tempo todo. Eu tenho direito, eu trabalho, eu mereço. Tá? Então, se eu tenho condições, se eu posso fazer, eu vou lá e faço. Né? Tudo bem. Né? Tudo bem. Mas será que isso é o tudo que Deus quer nos dar? Será que é só isso? É só essa mesmo? É só isso de felicidade? É comprar o que eu quero, é ir para onde eu quero, é viajar, né, para onde eu quiser, né? No caso do homem, ter o tipo de mulher que eu queira ter, né? Porque eu tenho dinheiro, então eu, né, sou atraente, né? Eu tenho dinheiro e um bom carro, né? E sou atraente, então é o útil agradável, né? E todas essas coisas são bênçãos de Deus, né? Todas essas coisas é Deus quem tem me dado. Então é muito sério porque eu posso colocar a minha felicidade nessas coisas. E aí é o que foi dito, né? Já recebeu em vida a sua recompensa. Porque todas essas coisas estão com os dias contados, né? Estão com os dias contados, que foi até o que eu respondi para uma pessoa essa semana, né? Em que ela me fez uma proposta de uma sociedade. E eu disse, não, além do meu horário de trabalho, eu não assumo mais compromisso de trabalho nenhum, por mais promissor que seja. Né? Eu preciso construir uma casa, sim, mas não é isso a minha prioridade. Né? Eu já tenho onde morar, Deus me proporcionou um lugar para morar onde nem aluguel eu pago, então eu não tenho que me matar de trabalhar para construir uma casa. Então são situações que vêm na nossa vida que Deus permite para ver se de fato estamos junto com Ele ou se queremos, né, as coisas do mundo. Se nossa prioridade é realmente Ele ou as coisas do mundo, né, a nossa vontade ou a vontade dEle. Porque enquanto estamos com Ele nada nos falta, né, e uma penúria que venhamos a passar servirá de reparação. Mas o principal não nos falta. E isso eu sou prova disso. E um tempo atrás também eu caí nessa situação. Caí nessa situação em que eu julguei ser vontade de Deus as coisas que me vinham, porque justamente nesse sentido, abraçando essas propostas, eu iria conseguir arrecadar o dinheiro que eu precisava para, né, conquistar coisas, porém coisas estas que são materiais para a felicidade terrena. E o propósito é, quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, as suas prioridades, seus projetos, seus planos sem mim, tome a sua cruz a cada dia e me segue. Quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, e quem a perdê-la por causa de mim, a retomará, né? A salvará. Né? Aqui está dizendo, Jesus está dizendo de forma simples, né? Para largarmos a nossa vontade, os nossos interesses e aderirmos aos interesses, à vontade dele.
E essa certeza, né, essa felicidade, essa prontidão em largar, por conta da fé e a certeza de que, se bons são os meus projetos para mim, quanto mais os projetos de Deus em relação a mim, né? E outra coisa, os projetos de Deus em relação a mim estende a toda a humanidade, né? A toda a criatura. Então não fica na santidade das virtudes, cuja a vida é restrita aqui a um pequeno tempo, um pequeno espaço. Mas aqui, deixando a minha vontade para viver com a vontade de Deus, eu entro no ato único de Deus e me torno co-participante no seu plano de criação, redenção, santificação, né, a divinização dos povos. Né, sobrepõe a tudo que humanamente eu possa almejar, né, em alcançar. Né, é pensar muito pouco, querer a satisfação, a felicidade nessa terra. Né, uma casa espetacular, um carro novo, uma namorada, um namorado, uma família maravilhosa, isso e aquilo, um trabalho, né, uma vida profissional excelente. Mas tudo isso é aqui, ó, terra, passageiro, tempo, dias contados. Jesus nos quer dar algo que é eterno, nós já vivemos a nossa eternidade em vida. Né? Dá início à nossa eternidade em vida já. E todo o desgaste dessa renúncia, né, será a purificação, o nosso purgatório em vida, mas amarguras essas no começo, que depois com o conhecimento se converterá numa doçura tal que o pensamento humano das coisas terrenas lhe será um fastio, tá? Um tédio, uma perca de tempo, que é o que eu me peguei, né, com esses pensamentos outro dia. Mas é só isso que essa vida tem a oferecer? Né? É só isso? Não pode ser. Não pode ser, eu não posso jamais deixar de viver a vontade de Deus para me viver este prazer, este momento de prazer que essa vida me proporciona, cuja qual as chances desse momento de prazer me levar a perder Jesus, né, são grandes. É muito grande. Né, que é uma vida de fornicação, que é uma vida regada de prazeres, né, de vícios, de satisfações próprias, né, que muitas vezes de coisas ilícitas, né, ao passo de que aqui na Divina Vontade Jesus nos chama a deixar meio que de lado, né, a tomar como secundário até mesmo aquelas coisas lícitas, né? Ele nos chama a deixar até mesmo, né, Nossa Senhora aqui nos convida a deixar um tanto quanto de lado até mesmo coisas lícitas, né, até mesmo determinadas práticas devocionais, né, não que é errado, não que é perca de tempo, mas que ela nos chama a dar um passo a mais, né, a uma intimidade maior, e não apenas um contemplar, né, até de certa forma um tanto quanto distante, mas com mais intimidade, com mais profundidade, né, a vivermos assim aqui, né, como ela o viveu, né, numa profunda intimidade com Deus, ao passo de se tornar, né, a mãe do Verbo encarnado. Então, ninguém melhor que ela para nos trazer essas lições, para nos dar essas lições, né? E nós, na nossa pequenez, na nossa miséria, a abraçar essas verdades, né? A não fazer pouco dessas lições,
nem mesmo vivê-las de qualquer jeito. Até por essa questão eu estou fazendo, né, uma grande questão de estar meditando esses 31 dias novamente. Né? Eu acompanhei só ouvindo, né, no mês de maio, e agora eu estou fazendo questão de meditar com aqui as luzes que Nossa Senhora me trouxer, com as experiências que eu vivenciei na minha vida. Enfim, a romper com o humano, com os prazeres humanos, com as buscas humanas, né, as concretizações humanas. Mas nos firmar nesta verdade, né, nesse caminho de céu, nesse caminho de divinização, né, de nossos atos. Ter Deus como centro e não as coisas, os dons, as graças, os carismas, né, tudo que vem de Deus, para ficar com Ele. Porque se eu vier a perder até mesmo aqui os dons que Deus me deu para viver a divina vontade, que assim o seja. Porque até mesmo uma prática devocional, para entrarmos nessa vida na divina vontade, temos que meio que deixar de lado, ao menos por um tempo, e se dedicar ao conhecimento dessas verdades. A mesma intenção aqui nesses 31 dias com Maria, dar continuidade, né, em priorizar o estudo, o conhecimento dessas verdades no nosso dia a dia, e a ruminação e o buscar pôr em prática ao longo do dia, dos dias, ao longo do decurso, né, de nossa vida. Portanto, a santidade humana, a vida de virtude, chega a ser um empecilho em determinados pontos. Chega a ser um obstáculo para o desenvolvimento dessa vida na divina vontade. Que vamos tendo o conhecimento ao longo já nesses 31 dias com Maria. E verás que é preciso de fato deixar certas devoções de lado por um tempo e se dedicar, ao conhecimento dessas verdades e o pôr em prática. E até assim irá fazer quando precisar, quando assim Jesus chamar, as orações devocionais com mais zelo, com mais interioridade, com uma espiritualidade mais elevada. E não ficar apenas no raso, na superfície, mas mergulhar a fundo nos mistérios de Deus. Entende? Mergulhar a fundo na contemplação dos mistérios de Deus. Mistérios estes que, com os conhecimentos do livro do céu, já passa a não ser mais tão mistério, mas uma explicação e um entendimento claro do que é a vontade divina de Deus, o para quê de cada situação na vida, na humanidade de Cristo, e assim por diante. E mais impressionante, fazermos vida juntos, fazer de tudo isso vida nossa, na verdade. Então não tem preço. Todo o dinheiro deste mundo não pode pagar essa graça, esse dom infinito e eterno, esse dom eterno que já nos é dado agora em vida. Que como foi dito, nos configurarmos tanto a Jesus Cristo, a ponto de não estar apegado às pessoas. Porque o outro exemplo que foi dado é essa pessoa cheia de dons e carismas, que reza por todo mundo e traz cura, para as pessoas, ministra cura, libertação, que mais? Enfim, toda essa área nesse campo, de tratamento do humano. As pessoas criam de ti uma grande estima, grande estima, e você corre o risco de se inflar com isso, e aí Deus, para te guardar, te preservar diante do amor que Ele tem por ti, lhe permite aí uma enfermidade,
né, cuja qual tais pessoas que estavam colocando a estima que se deveria ter para com Deus, colocando em você, né, te vendo doente, incapaz de ajudá-las, né, como eu ouvi a pessoa dizendo outro dia que Jesus não salvou nem ele mesmo, quanto mais salvará nós, né? Então vamos, né, guerrear, né? Então aqui, ó, diante de você doente no hospital, eles vão buscar um outro profeta na vida deles, né? Vão buscar uma outra pessoa para sanar, buscar, né, sanar as dificuldades deles. E você será esquecido no hospital, né? E dependendo o quão inflado esteja o seu ego, você se revoltará contra Deus. Não vai entender que isso é vontade, providência divina para você se voltar mais para Ele e desapegar mais das pessoas, da estima das pessoas, porque onde você chega, você é aclamado, como santo de Deus. E as pessoas se tornaram dependentes de ti. E isso é odioso aos olhos de Deus, porque temos que ser dependentes de Deus e não das pessoas, não dos instrumentos de Deus. E às vezes nem precisa chegar ao grau de uma enfermidade, pode ser uma outra coisa simples, seja um escândalo, algum escândalo, seja qualquer uma outra coisa. As pessoas são volúveis. Hoje nos ama, amanhã nos odeia, como vai dizer no próprio livro do céu. Então, se eu estou fazendo por estima, que Deus, que conhece os corações, vê que está sendo feito algo por estima, Deus, para guardar a pessoa, para livrá-la, permite uma cruz de desapontamento, cuja qual é ensinado também no livro do céu. Uma frustração dessa magnitude. Ela, não tendo os conhecimentos, ela se revolta contra Deus, ela abandona, ela muda de religião, vai para essas tantas outras aí, onde o ego da pessoa é levado na maior das alturas, onde se falta carregar a tal pessoa lá nas costas, onde se falta deitar no chão para ela passar, porque esse é o pastor fulano de tal. Deus não gosta disso. Não é a criatura, é Ele. A criatura é um nada. Então, para não se perder, Deus te priva, te dando essa purificação. E às vezes o entendimento é tão... O ego está tão inflado que vai brigar com Deus. Eu estava cercado de pessoas, tinha dons de profecia, de cura, e agora eu estou aqui abandonado, doente no hospital. Então já temos esse entendimento desde já, antes das coisas, a nos despojarmos de nós mesmos já de antemão. Eu estou aqui, estou assim, estou assado, e amanhã, se não tiver nem assim, nem assado, bendito seja Deus. Eu não sou nada, Deus é tudo. Tudo para a sua maior honra e glória, e para mim toda a confusão, como diz Luísa. E termos a propriedade do conhecimento, a veracidade dessas palavras, a sinceridade ao pronunciá-las, porque uma coisa é dizer, outra coisa é viver, É a hora que Jesus nos traz a situação e nos chama a viver, que de fato tenhamos um desapego verdadeiro, a fim de que, quando vier a dificuldade, a situação, não titubearmos, não falharmos com Deus, enfim, que Ele encontre em nós a sua vontade divina, reinando, trabalhando, livre, com total liberdade em nós, sem imposição em nada da nossa resistência, mas sim o pronto dizer, fiat, a prontidão em corresponder, dizendo fiat, faça-se, segundo a tua vontade, não a minha, segundo a tua palavra e não a minha. Então, uma verdade que foi dito também, que fazer o bem, às vezes é dizer não para as pessoas.
E até o que eu costumo dizer, né? Às vezes a gente ajuda o próximo, não o ajudando diretamente, né? Segundo o querer dele ali, mas segundo a verdadeira necessidade, né? Em falar a verdade e deixá-la na liberdade dela também escolher, né? Então fazer a própria vontade não é a melhor coisa. É por mais vislumbrante que esteja aos nossos olhos, né? Porque o viver na nossa própria vontade é a desordem. Né? No primeiro momento, a divina vontade vai nos custar, porque estamos habituados a viver na desordem. E para se ordenar as coisas é preciso, né, um sacrifício, um desapego. Mas depois se torna habitual, né? Se torna habitual o viver na divina vontade, de modo que não quer mais outra vida. Né? Como Nossa Senhora disse, 1000 vidas me desse, 1000 vidas vos daria. Porque não dá para viver com a nossa própria vontade, não traz a verdadeira satisfação. Talvez naquele momento ali, né, algo tão bom, mas não tem a vontade de Deus, portanto, não tem aquela perene felicidade, aquela perene satisfação. Não é algo que se estende ao eterno, mas é aquilo ali só para aquele momento, ou só para essa vida. Então não possui essa felicidade com um peso de eternidade. É só uma satisfação própria, humana, individual e individualista da pessoa. Até o que eu entendi, né? O pecado original se deu por conta dessa negação da vontade de Deus, em que o homem escolhe, né? E está convicto, escolhendo que a sua própria vontade é o melhor para ele, é a melhor escolha que ele tem. É um pensamento orgulhoso, mesquinho, soberbo, porque só Deus sabe de todas as coisas. E, portanto, sabe o que é melhor para cada um de nós, diferente da criatura. Que ora, agora tal coisa é tão boa, essa mesma coisa daqui a pouco ela mesma tem repugnância. Desordem tal a qual a criatura humana vive hoje, que primeiro ela quer receber mais e mais ainda de Deus, para depois ela corresponder em amor a Ele, como se ele ainda precisasse fazer mais alguma coisa para provar o amor dele para com a criatura. Não, tudo já nos foi dado. Tudo já nos foi dado. Resta agora desapegarmos de nós mesmos, de nossos interesses, do nosso comodismo e nos dar a Ele. A sermos nós o presente a Ele. A buscar corresponder aos interesses dele. A confortar, consolar, reparar o coração dele. Tudo por ele, com ele, para ele. Que foi a vida de Nossa Senhora. Que o ansiava tanto que tornou-se mãe, do Redentor, que foi ela a qual Deus serviu para vir a nós. E que quer Nossa Senhora agora, nesses 31 dias com Maria, nos transmitir este dom, essa graça, esse morrer a nós mesmos. E o importante também, que se vive no primeiro momento, com a experiência na divina vontade. A grande dificuldade é renunciar a si mesmo. Desconfia-se de Deus e confia em sua própria vontade. Então, a importância de silenciar e se dedicar a esse conhecimento, ao livro do céu. E não se olhar mais, e não dar voz e nem vez à sua própria vontade. Mas isso me parece tão agradável, tão sugestivo. Não vai.
Busque primeiro saber se é a vontade de Deus ou a sua própria vontade. É triste que no primeiro momento, né, se quebra muitas das vezes a cara, né, dá com a cara no chão por ouvir a sua própria vontade. Né, digo por experiência própria, ficar com a vontade divina. Né, faz silêncio, guarda silêncio. Ah, me tem uma situação aqui. Pois bem, não responda prontamente. Amadureça a situação, né, na divina vontade. Né? Porque se é algo que é da vontade de Deus, não se perderá. Né? Mas se é da tua vontade, cairá lamentavelmente, né, nesse teste que Deus te trouxe, te permitiu. Então é calma, serenidade, né, tranquilidade, paz e absoluta confiança em Deus, abandono em Deus. Que é o que eu partilhei a respeito do trabalho, né, que eu tinha e que me surgiu outros 2 trabalhos, né, para fazer extra lá 1, 2, 3 vezes na semana. Despertei, né, para essa realidade em que eu estava fazendo a minha vontade, quando me apareceu um 4º emprego, né? Mas aí eu fui, mas peraí, eu tô preenchendo todo o meu dia, toda a minha semana, a minha vida com trabalho, com serviço? Uma vez que Jesus já tinha me tirado do meu próprio comércio antes, justamente por isso, porque eu entrava para trabalhar 4 horas da manhã e saía 9 horas da noite, né? Ele me tirou, não, ele me deu a liberdade de permanecer ou abrir mão. Eu escolhi abrir mão e ficar com ele, na confiança que ele me sustentaria, me daria, né, o necessário. Como assim o fez, como comentei, que onde eu pago, onde eu vivo, nem aluguel eu pago. Isso é um milagre, uma graça de Deus, né? Um cuidado dele, né? Em resposta à correspondência que na graça dele também eu dei, né? Onde escolhi a vontade dele e não a minha. E uma vez liberto do cativeiro, estava eu me deixando conduzir de novo para ser levado, né, ao cativeiro, à prisão de novo, à escravidão, né, do trabalho. Por conta né, do dinheiro, escravo do dinheiro, né, que eu preciso trabalhar, eu preciso pagar essas dívidas que eu contraí, né, do meu casamento, né, que ficou tudo para me pagar e eu, né, à medida do possível ir pagando. E então eu tinha que trabalhar e pagar essas contas e viver a minha vida, né, conquistar minhas coisas. O que mais precisa ser conquistado é a divina vontade, a vontade de Deus, né, a reinar em nós. E não conquistas humanas terrenas, supérfluas com um tempo de duração, de validade. Ajuntai tesouros no céu, né, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Daqui de baixo, né, daqui da terra, servir-se-á apenas daquilo que lhe é realmente necessário. Né, onde eu enfiei os pés pelas mãos também, na relação da bicicleta aqui que eu quis comprar, como narrei antes, e assim, né, para todas as coisas. Então amadureça sempre a situação na divina vontade para discernir se é a vontade de Deus ou não, né, para Jesus te mostrar se é a vontade dele ou você disfarçando a sua vontade como divina. Né? Ah, essa proposta que me apareceu é muito boa. Nossa, foi Deus quem trouxe. Né? Olha que maravilha. Na verdade, era um teste para ver se realmente está com Deus, com a vontade de Deus ou agindo com a sua própria humana vontade, que visa o seu conforto, o seu contentamento, o seu bem-estar.
Muito cuidado para não camuflar a sua própria vontade humana como sendo vontade divina. Portanto, eu nem vou comentar com ninguém, das pessoas que está estudando comigo, que estamos partilhando junto a vida divina. Eu não vou partilhar isso lá porque é vontade de Deus, é vontade de Deus, é a minha vontade disfarçada, Eu a disfarcei como vontade divina porque me é atrativo tal situação. Eu quero tal coisa. Então, muito cuidado. E a importância da partilha, do partilhar. Porque nessa caminhada vamos alimentando o Jesus do outro. Com o nosso testemunho, com as nossas partilhas, com a vida divina que estamos vivendo. E quando houver uma situação de desordem, de vontade humana, vai aparecer, Jesus vai mostrar, se estivermos vivendo de fato o propósito e realizando honestamente as nossas partilhas. Hoje se vive uma desordem tamanha em que se valoriza e estima demasiadamente a vida terrena, onde a qual, um exemplo, a pessoa não pode, não tem tempo de ir a uma missa sequer. Usa como artifício de desculpa diversas situações, onde ela está extremamente ocupada com o trabalho dela, onde na igreja só tem gente que cuida da vida do outro, e todas essas realidades, Porém, a paixão, o vício, a idolatria do eu, a leva a morar numa academia, a viajar determinadas distâncias para ir atrás de um médico de estética para corrigir certas coisas no rosto, no corpo em si. Então aqui, gasta-se demasiadamente, com o corpo, com o externo, com o terreno, e deixa a alma jogada às traças. Acaba se tornando idólatra de si mesma, e idólatra do eu e idólatra do dinheiro, que é essa situação, esse círculo vicioso cuja qual eu estava envolvido, onde trabalhava em 4 lugares para sustentar uma paixão minha, que era o pagar contas, ter dinheiro, construir uma casa, enfim. Mas a casa, como diz, que temos que construir é aquela em Deus, aquilo que não se perde. O mesmo em relação a esse exemplo dessa pessoa, cuja qual é a realidade de muitos, onde se ocupa e se gasta tempo e dinheiro demasiado com a estética corporal. Não que vamos largar mão do corpo e andar todo mulambento e tudo mais, não, mas colocar as coisas numa ordem. Uma ordem primordial, cuja qual não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Verdade é que se torna um círculo vicioso em que mulheres, por mais bonitas que estejam, não estão satisfeitas, estão à procura de mais e mais, práticas, soluções para ficar ainda melhor, porque ainda não está satisfeita. Igual uma pessoa que eu vi que parece que gastou mais de 100 milhões em cirurgia plástica. A pessoa não fica satisfeita, não, e não vai estar nunca, porque esse vazio que há na criatura é para ser preenchido com Deus, com a vontade de Deus. Só Deus nos completa, nos preenche. Tudo que buscarmos fora dele é apenas alimentar um buraco negro, nos deixando ainda mais vazios, mais frustrados.
Né? Por que tantas pessoas bem-sucedidas na vida estão aí se autocancelando? Por buscar no lugar errado, por permanecer na desordem. Então, toda essa realidade da divina vontade não tinha, né, melhor momento para nos vir. Porque vivemos os tempos mais difíceis, né, da história, talvez. Onde a vontade humana está, né, no seu ápice. Né? Talvez não, a vontade humana está no seu ápice. A prioridade, a felicidade não está em satisfazer e gozar da minha vontade, realizar os meus sonhos e planos concretamente, né? Viajar, ter um corpo bonito, isso e aquilo, um carro novo. Mas a verdade é estar unido a Cristo. É como São Paulo disse, né? Tenho tudo em conta de esterco para ganhar Cristo e ser encontrado com Ele. Tenho tudo como lixo, as coisas terrenas, as coisas humanas. Se não me levam para uma intimidade maior com Deus, tenho tudo em conta de esterco, lixo. Né? Largo mão de tudo isso para ganhar Cristo e ser encontrado com Ele. Né? A divina vontade está como um todo estendida nas Sagradas Escrituras. À medida que vamos conhecendo esses escritos, vamos identificando-a na história, nos acontecimentos, nas Sagradas Escrituras, em toda a nossa realidade. Como foi dito de Nossa Senhora, que tinha todo o conhecimento da sua vontade, sabia perfeitamente o que era melhor para ela humanamente. Mas diante dessa realidade escolheu a vontade de Deus, que era ainda sublime, superior e excelente, né, para a vida dela. Né? E diante de tal correspondência, qual foi a conclusão? Né? Que realmente a vontade de Deus, o que Deus tinha para ela era infinitamente maior do que tudo aquilo que ela poderia ter buscado com a vontade dela. E assim com cada um de nós, à medida que fechamos os nossos olhos para aqui, a terra, para o humano, e abrimos ao divino, já fazemos essa transição, né, de terra e céu. Já damos início à nossa vida eterna em vida, enquanto na nossa vida terrena, já divinizando os nossos atos, a nossa vida, a nossa realidade. Não tendo, como vai dizer mais à frente, não tendo mais o que fazer o purgatório na nossa alma, porque todos os vazios do amor já foram preenchidos em vida. É uma loucura, né? Uma perfídia mesmo da vontade humana. Que até um outro exemplo. Né? Na minha lida com meu filho, ainda dizia ele outro dia, né? A única pessoa que quer realmente, profundamente, que você vença e supere, né, as expectativas, né, dele mesmo, seja até melhor que ele mesmo, é o seu pai, sua mãe. Né? Não fica confiando nos coleguinhas, né, na escola, isso, né, que confie, né, traga as coisas ao conhecimento de seus pais. Né? Se a gente, na nossa humanidade, agimos assim, pensamos assim, quanto mais a Deus, né? Quão grande a confiança, o abandono que temos de ter para com Deus e viver essa realidade de criancinhas totalmente dependente, confiante do Pai, daquilo que o Pai tem a nos ensinar, né? E a nos propor, né? O caminho a seguir e romper com nossas próprias decisões, né? As nossas próprias convicções. Mas esse entregarmos, sobretudo, né, nesses 31 dias com Maria, né, a viver as lições dela, a fazê-las carne em nossa vida, nossa.
esse estar nos braços, né, no colo de Deus. E aqui, claro, né, também da mãe, prostrado em seus joelhos, atentos a ouvir e ir pôr em prática as suas lições. E o que eu quero dizer diante de tudo isso, que a realidade é que Jesus nos chama a viver o propósito, a finalidade a que fomos criados, ou seja, a sermos um pequeno Deus, a sermos um outro Jesus, a sermos, por graça, o que Ele é por natureza. Ele quer nos devolver esse conhecimento, essa verdade, a finalidade a qual fomos criados a ser um com Ele. E apagar de uma vez por todas da nossa mente, da nossa memória, do nosso coração, do nosso ser, as palavras da serpente, né? Sereis como deuses, vai e faz a sua vontade, né? Faz o que você quiser e serás tu conhecedor do bem e do mal, né? Será como Deus. Será como um Deus sem Deus ser Deus de si mesmo? Não seremos aqui, ó, com Deus, em Deus, um outro Jesus, renunciando, calando a nossa vontade, fazendo morrer esse germe do pecado original. As palavras não servirei, e tornarmos morada divina, hóstia viva, o verdadeiro templo santo de Deus, a habitação de Deus, morada permanente de Deus. E do que foi falado, lembrando aqui, essa mentalidade de alimentar o pobre, que dá comida para o pobre, que deixar a pessoa numa situação digna, uma situação confortável, onde ela não passa absurda necessidade das coisas, do comer, do vestir, onde é falado, onde se dá tanto ênfase ao evangelho, aquela passagem do evangelho, tive fome, não me deste comer, tive frio, não me deste, enfim. Só que a realidade, nesse sentido, que se dá é o contrário. As pessoas que já estão plenamente nessa vida cômoda, cheia de dinheiro, os artistas, que estão aí com o bolso cheio de dinheiro, diante desta realidade, eles não saem pelas ruas para ajudar o pobre necessitado. Quem ajuda o pobre necessitado é o próprio pobre necessitado que conhece a dor da fome e assim o faz. Mas aqui, é outra conversa, voltando ao de antes. Após estar com essa vida cômoda, ela vai buscar outras coisas, outras satisfações, e até muitas das vezes satisfações ilícitas, porque propriamente as lícitas ela já tem, ela já está plena e já não lhe satisfaz mais. Ela quer experimentar outros ares, quer experimentar coisas diferentes. Então vai para droga, para bebedeira, para uma vida promíscua. E o que a gente se vê nesses podcasts agora, onde eles vão e expõem ali as suas vidas, as suas intimidades, as suas loucuras mais, assim, e se gabam, se gabam disso, se tornam influenciadores para outros trilharem o mesmo caminho. Onde jovens sem uma perspectiva de vida no sentido de que para se alcançar algo tem que sofrer alguma coisa, tem que levantar cedo, batalhar, trabalhar, já não querem, almejam ali aquela vida do influencer, de viver às custas de vidinho na internet. E aí para ter a devida correspondência, passa a produzir os malditos vídeos de conteúdo. Conteúdo adulto. Então, o que eu dizia antes, a fome, a sede e a nudez, cuja qual a humanidade tanto padece, não é o material, mas o divino, o espiritual, o colocar Deus no centro,
instituir Deus no seu devido lugar em nossas almas, em nosso interior. E aí sim, a falta de alguma coisa, alguma necessidade que venhamos a passar, que vai nos agitar a buscar essa intimidade, sabendo que igualmente foi assim a vida de Jesus. E a nossa vida não pode se diferenciar da dele. Porque ele disse, né, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo e vem e me segue. Então, o que eu dizia do meu emprego, eu não tenho que ter 5 empregos, 10 empregos, eu tenho que ter um emprego. E com o salário que eu vou receber naquele emprego, Deus proverá para que seja o suficiente, para que seja o bastante. Né? O que vem além disso é ganância, né, que não vem de Deus. Né? Num momento de dificuldade lá em que tinha-se 5 pães e 2 peixes, quantas pessoas foram alimentadas com aquilo, com aquele pouco? Né? O pouco com Deus é muito, porém o muito com a avareza sem Deus não dá para nada, não rende. Né? E aqui não estou falando do material, do materialismo. Né? É preciso tirarmos os olhos, né, da terra, das coisas da terra, né? Porque tudo é uma ocasião para, né, trabalhar nossa intimidade com Deus, como disse. Né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não cai uma só folha, né, de uma árvore sem que Deus assim o saiba. Então, vivermos o processo, a finalidade a qual fomos criados. Né? Aceitarmos as coisas como são. Não se trata de cruzar os braços e esperar cair do céu, mas se trata de posicionamento com Deus, né? Unido, fundido a Ele. Né? Buscar em primeiro lugar o reino do Deus do céu e a sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Né? Então, unindo todo o conhecimento das Sagradas Escrituras, como se vê claramente, o livro do céu não vem anular a palavra de Deus. Assim como o Novo Testamento não vem cancelar o Antigo, mas dá pleno cumprimento. Né? Hoje, como antes, estamos na mesma situação dos fariseus, cujo decálogo eram 10, eles criaram em cima daquele, mas, né, e o livro do céu, Jesus vem nos trazer a simplicidade, né, a simplificação, né, de toda essa loucura que estamos vivendo hoje. Né? Basta olhar aí o racha que está na igreja. Né? Não é, não é, não é. Concílio Vaticano, São Pio X, né? Nova missa, missa antiga, nova missa, missa tridentina. O que é, o que não é, para onde que eu vou? E uma loucura, né? Uma briga generalizada. Como disse, a vontade humana está no seu ápice. Né? E ao passo que nos voltemos aqui à vontade de Deus, né? Retorna à ordem. Haverá de ser colocado cada qual no seu lugar, ordenar as coisas, ordenar as palavras, ordenar os documentos, ordenar a verdade, o conhecimento. Ordenar a partir da palavra de Deus. Como os fariseus que davam mais ênfase à lei do que ao próprio Deus encarnado que estava ali diante deles. Seus discípulos não lavam as mãos. Nós lavamos as mãos, vocês não lavam as mãos. Nós usa véu, vocês não usam véu. Nós comunga só na boca, não comunga na mão. A tradição está sobrepondo o amor, está sobrepondo Deus. Por fim, buscar essa manutenção da vida divina na nossa. É não ocupar de Jesus apenas na missa, ali diante do sacrário, enquanto estamos rezando um rosário, uma oração devocional na nossa casa, no nosso íntimo.
né? Mas trazer Jesus, né? Um diálogo com Ele ao longo de todo o nosso dia, né? Em cada acontecimento, né? Enquanto estamos lá ocupados com nossos trabalhos, nossas ocupações, o nosso ofício, o nosso coração é livre, a nossa vontade é livre. Não, o corpo, a mente, né? Não está presa ali no corpo, no que está fazendo. Então é o que Jesus disse, né? No volume 1 já. É um olhar em mim e o outro olho no que você está fazendo, né? Então é realizar os nossos deveres de ofício como que no automático, porque é habitual, é constante, é diário, né? E enquanto isso estamos a corresponder a Deus, a conversar com Ele, a buscar os conhecimentos dEle, as instruções dEle, a vida dEle, trazer realidades, né? Que já vemos para reparar a vontade dEle, né? Então é você estar, né, em absoluta interação com Deus o dia inteiro, né, ruminando sobre esses escritos, né, que é o que Luísa vivia, né, com a Luísa, a obediência dela está numa cama e nós a obediência de estarmos no nosso ofício, mas sem ter que tirar os olhos dele. É o que foi falado, né? A pessoa até vai na missa, mas o padre mal deu a benção, ela já está lá na rua, né? Porque ela tem ainda muitos afazeres, tem que fazer o almoço, tem que preparar o almoço, tem que, né, ir pro bar, né? Se vai na missa à noite, né? Tem que ir pro bar, tem que fazer mil e uma coisa, né? Mas não dá seguimento ali àquele momento de tão importância, né? Até onde participa de missa diária às vezes, né? Muitas das vezes, e a vida muito pouco ou nada muda, né? Porque vive para si mesma, né? Vive focada em si mesma, nas suas coisas, né? No seu trabalho manual ali, né? Pede a Deus a bênção para o trabalho e tudo mais, mas saiu dali, ela volta para suas coisas, né? Para o seu eu, né? Porque a intimidade dela é só enquanto ela está na igreja, é só quando ela está rezando. E isso não dá para fazer o tempo todo, ela tem que, né, se concentrar naquilo. Então agora ela se dedica, né, às coisas dela e deixa Jesus de lado, né? O que Jesus nos quer é ter essa interação, né, com Ele, a não o deixar mais sozinho. E a forma disso é não sairmos nós sozinhos, é levar Ele com a gente em tudo que vamos fazer, a fim de que ao longo do dia, no diálogo com Ele, repará-lo, né, pelas situações adversas que nos achegam, né? Portanto, é preciso esse esvaziamento para se viver essa humildade de conhecer que, de reconhecer que não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, né? Com a propriedade tal, né, da verdade dessas palavras, não uma alegoria, um sentimentalismo barato, né, uma falácia da boca para fora, né? É fazer da nossa vida uma oração. Então, assim, o livro do céu nos traz o conhecimento, né, a vivermos da fé. A fé é o conhecimento nessa verdade, a não viver mais por sentimentos, né? Porque, como diz a pessoa pode pensar, né, mas eu vou dar minha vontade para Deus, eu não vou querer mais nada, eu não vou cumprir mais os meus propósitos. O que vai ser? Que felicidade é essa que promete que eu não vou poder fazer mais nada de humano, né? Mas entregamos a nossa vontade a Deus, ficamos no nosso nada, mas Deus prontamente vem e nos preenche com a vontade dele. Que a vontade dele é que sejamos um com ele. Portanto, vamos fazer todo o trabalho dele, né, unido a ele, os interesses dele, né, ocuparmos das coisas dele.
Então há uma grande diferença, né? Antes, na minha vontade, eu faço para o meu eu, a satisfazer o meu humano, o terreno, né? Que por mais aparente de bem que seja, é, como disse, terreno, com tempo e validade, né? Já definido. Ao passo de que trabalhamos com Deus, entramos no ato único dele. Vamos lá no ad intra de Deus, os seus mais íntimos segredos, né? E com ele realizamos todas as coisas, né? Tudo que ele faz. Somos para Jesus o que ele foi para o Pai. A satisfação, a reparação pelos demais. Assim sendo, a ponte de volta para o céu, né? A unir novamente o céu e a terra inteira, como rezamos na Vigília Pascal. Então estaremos unidos a Ele, nesse propósito, nessa finalidade. Aqui fomos criados, né? A nos reconhecer e viver com propriedade o que significa ser filho amado de Deus. Não num achismo, a ponto de a pessoa, na sua santidade humana, dizer que só afirma que já é salvo, que está no céu quando estiver lá, e que agora tem absoluta dúvida de se realmente está, né, na amizade, na conformidade com Deus ou não. Ao dar a nossa vontade para Ele, temos absoluta convicção de todas essas verdades. Porque não seguimos no achismo, no sentimentalismo, mas na propriamente verdade pura, absoluta e verdadeira, né? Pura e simples. Né? É o que Jesus dizia. E ninguém acreditava e até chamaram ele de Beelzebu, né? Quando ele dizia, eu o sou. Ele se define como Deus. Né? É um blasfemador. Então, a mesma realidade se dará novamente com os filhos da divina vontade. Aos olhos dos outros, vão te ver como um soberbo, mas aos olhos de Deus é de absoluta satisfação, porque você o reconhece como o é de fato. Você o reconhece como o seu verdadeiro, autêntico e único Pai. Não movido a sentimentos, mas a uma fé verdadeira, a um conhecimento verdadeiro. E o que as pessoas pensam ou deixam de pensar, dizem ou deixam de dizer, pouco ou nada importa. Deus é que quer saber se eu tomo como propriedade e vida minha as verdades dele, ou eu vou, levando, empurrando com a barriga, numa falsa humildade. Que eu não posso dizer que eu sou santo, que eu não posso dizer que eu estou salvo, que eu não posso dizer que o céu é meu. Só posso dizer quando lá eu estiver. É uma loucura. Como o livro do céu realmente a intitula, como a vontade humana é a chave do inferno. Então assumirmos como vida, após esses 31 dias com Maria, essa vida genuína que Deus quer nos dar, essa vida divina. E nisso transmitir, levar aos demais. Porque não é um chamado a uns, mas é um chamado a todos. É um chamado à criatura, ao propósito, à finalidade a qual fomos criados. Chega de dar vida à nossa vontade, chega de dar brecha, entrada para o mal na nossa vida. E sermos esse templo, esse ser purificado e divinizado pela vontade de Deus, pelo terceiro fiat. E um perigo, o grande mal de voltarmos a nós mesmos, a nossos interesses. Um exemplo que foi dado, a pessoa, ela sente um chamado de Deus e abre uma casa, um abrigo
para ajudar as pessoas. Diante disso vai aumentando a demanda, né, e ela passa a viver em função de trabalhar mais para arrecadar mais fundos, mais dinheiro para manter, porque tá difícil, tá pesado, tá. E aí o que foi dito, né? A pessoa já nem reza mais, ela vive em função de buscar, né, suprimentos para essa casa, para atender às necessidades dela. E aí já não reza mais, já está quase que desistindo da missão, né? O que ela só sabe fazer é chorar, né? Que tá difícil, que tá sem dinheiro, que tá com dificuldades, né? Não agradece, não consegue reconhecer a graça de Deus, né? Portanto, já não conta plenamente com Deus, mas com as forças humanas. Voltando aqui ao vínculo com a experiência que eu vivi, né? Onde ao invés de eu me contentar, né, com o trabalho que eu já tinha, eu busquei outros 3 empregos, né, para suprir ali a demanda, a necessidade. Demanda e necessidade esta que não era de Deus, era interesse meu. Igual aqui, né? E aí, diante disso, lembrei de uma passagem de Santa Teresa, né? Que as irmãs vão reclamar com ela que não está dando tempo de fazer, cumprir os afazeres, né? Porque estavam, segundo elas, dedicando tempo demasiado à oração. Que aí tocou justamente, né, no ponto, né? Vamos diminuir o tempo de adoração para sobrar um pouquinho mais de tempo para a gente concluir os afazeres da casa, né? E aí Santa Teresa perguntou, né, quanto tempo de adoração está sendo feito? 1 hora, né? Está sendo feito 1 hora. Ela falou, né, pois bem, então vamos aumentar para 2 horas, né? Porque aí é o que eu entendi, né? Vamos aumentar para 2 horas, para que Deus venha, né, em nosso auxílio, para que Deus ilumine as coisas, para que Deus, né, que é o possuidor, né, do tempo, ministre as coisas para que cumpramos, né, com os nossos afazeres, nosso dever, né, e nós na nossa condição de criatura, né, sermos gratos com o que deu para fazer, né, porque é o que deu para fazer, não fizemos porque estávamos com má vontade, é porque não houve tempo de fazer, então se permanece em paz, né? Porque se com Deus está com uma certa dificuldade, diminuindo o tempo de adoração, ou seja, menos de Deus, não ficará ainda pior, né? Não é isso, ó, deixar Deus para ir fazer, procurar resolver com as próprias forças humanas, né? E aí diante disso, por maior que seja o sacrifício que venha a fazer, né, que consiga com isso, com todo esse trabalho humano, abrir até uma outra casa, né, de ajuda, não terá diante de Deus a satisfação porque não estava na vontade dele, né, eram interesses humanos, né, foi feito com forças humanas, portanto não tinha, né, o carimbo da vontade de Deus, portanto não tem valor, só tem valor humano. Mas divino não tem. Não entrou no ato único de Deus, né? Ficou a criatura uma ONG não governamental, né? Mas de divino nada tinha, né? Então é o que, né, Santa Teresa disse, então vamos fazer, ao invés de 1, vamos fazer 2 horas, né? E seja tudo para a maior glória de Deus. Então é isso. Assim se conclui o primeiro dia e que Deus nos ajude, né? E com propriedade, né, a seguirmos fiéis a esse firme propósito, né, dos seus 31 dias com Maria no reino da divina vontade e deste reino não mais sair, né, jamais. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.